pouquinho do livro que nós estamos lendo aqui. Gente, que calor é esse? Absurdo! Hoje é 6/11/2020. Nós estamos aqui na página 290 e 90. Nós lemos a respeito dos mapas, né? Nós estamos aqui, invasão do espaço sideral. Invasão do espaço sideral. Página do 300. Nós estamos na página 300 já do livro. Então vamos aí. Por volta de 1517, os colonizadores, que é isso aqui? Espanhóis nas ilhas do Caribe começaram a ouvir rumores vagos sobre o império poderoso em algum lugar no centro do território mexicano. Meros 4 anos depois, a capital azteca estava praticamente em ruínas. O Império Azteca era coisa do passado. Hernán Cortés dominava um novo e vasto império espanhol no México. Os espanhóis não pararam para comemorar nem para tomar um fôlego. Eles imediatamente deram início a operações de exploração e conquista em todas as direções. Os governantes anteriores da América Central, os astecas, os toltecas, os maias, mal sabiam que a América do Sul existia e jamais haviam feito qualquer tentativa de subjugar a América ao longo de 2000 anos. No entanto, em pouco mais de 10 anos, Francisco Pizarro descobriu o Império Inca na América do Sul e o subjugou o Império Inca em 1532. Se os astecas e os incas tivessem mostrado um pouco mais de interesse pelo mundo à sua volta, e se soubessem o que os espanhóis haviam feito com seus vizinhos, poderiam ter resistido melhor à conquista espanhola. Nos anos que separam a primeira viagem de Colombo à América, 1492, da chegada de Cortés no México, em 1519, os espanhóis conquistaram a maior parte das ilhas do Caribe, fundando um conjunto de novas colônias. Para os nativos subjugados, essas colônias eram um inferno na terra. Eles eram governados com mão de ferro por colonizadores gananciosos, inescrupulosos, que os escravizavam e os colocavam para trabalhar em minas e lavouras, matando qualquer um que oferecesse a menor resistência. A maior parte da população nativa morreu logo, por causa das árduas condições de trabalho ou da virulência das doenças que pegaram carona para a América nos navios dos conquistadores. Em 20 anos, quase toda a população nativa do Caribe foi exterminada. Os colonizadores espanhóis começaram a importar escravos africanos para preencher o vácuo. Nesse genocídio aconteceu bem diante do Império Azteca, mas quando Cortés chegou à costa oriental do Império, os astecas não sabiam nada a respeito. A chegada dos espanhóis foi o equivalente a uma invasão alienígena vinda do espaço sideral. Os astecas estavam convencidos de que conheciam o mundo inteiro e de que governavam a maior parte do mundo. Para os astecas, era imaginável que fora de seu domínio pudesse existir alguma coisa como os espanhóis. Quando Cortés e seus homens apontaram nas praias ensolaradas da atual Veracruz, foi a primeira vez que os astecas encontraram pessoas completamente desconhecidas. Os astecas não souberam como reagir. Tiveram dificuldade em decidir o que eram aqueles estranhos que estavam ali. Será que eram seres de outro mundo? Ao contrário de todos os humanos conhecidos, os alienígenas tinham pele branca. Também tinham muitos pelos no rosto. Alguns tinham cabelos da cor do sol e tinham um odor terrível. A higiene dos nativos era muito melhor que a higiene dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram pela primeira vez no México, nativos portando queimadores de incenso foram incumbidos de acompanhá-los onde quer que eles fossem, de tão fedendo que eles estavam. Os espanhóis pensaram que fosse o sinal de honra divina. Sabemos, com base nas fontes dos nativos, que eles consideravam o cheiro dos recém-chegados de insuportáveis.
A cultura material dos forasteiros era ainda mais impressionante. Eles chegaram em embarcações gigantescas de um tipo jamais imaginado, muito menos vistos pelos astecas. Cavalgavam no dorso de animais enormes e assustadores, rápidos como os ventos. Eram capazes de produzir relâmpago, produzir trovão com espetos brilhantes de metal. Espada. Tinham espadas compridas e reluzentes e armaduras impenetráveis, contra as quais as espadas de madeira e as lanças de sílex dos nativos eram inúteis. Alguns astecas pensaram que, de certo, se tratava de deuses chegando ali. Outros afirmavam que eram demônios, ou fantasmas dos mortos, ou feiticeiros poderosos. Em vez de concentrar todas as forças disponíveis e exterminar os espanhóis, os astecas deliberaram, perderam tempo e negociaram. Não viram motivo de se apressar, afinal, Cortes tinha não mais de 550 espanhóis consigo. O que? O que 550 espanhóis poderia fazer ao império de milhões? O que 550 espanhóis poderia fazer um império de milhões? Cortes era igualmente ignorante acerca dos astecas, não sabia nada dos astecas. Mas Cortes e seus homens tinham vantagens significativas sobre os astecas, os seus adversários. Enquanto os astecas não tinham experiência alguma em se preparar para a chegada desses forasteiros de aparência estranha e odor repugnante, os espanhóis sabiam que o planeta estava cheio de reinos humanos desconhecidos. E ninguém era mais perito que eles em invadir terras estrangeiras e lidar com situações sobre as quais eram totalmente ignorantes. Para o conquistador europeu moderno, assim como para o cientista europeu moderno, mergulhar no desconhecido era estimulante. Então, quando ancorou naquela praia ensolarada em julho de 1519, o espanhol Cortés não hesitou em agir. Como um alienígena de ficção científica saindo de uma sua espaçonave, ele declarou aos locais, boquiabertos: "Nós viemos em paz. Levemos ao seu líder. Levem-nos ao seu líder." Pensa, os espanhóis chegaram, nunca os astecas tinham visto gente branca, gente fedorenta daquele jeito. De repente, eles falaram assim: viemos em paz. Nem sei qual que é o seu dialeto, né? Não sei como que você fala, a sua língua materna, mas viemos em paz, bandeira branca para vocês, levam-nos até o seu líder. Cortes, o espanhol, explicou que era um emissário pacífico de paz do grande rei da Espanha e pediu uma entrevista diplomática com o governante asteca Montezuma II. Isso era uma mentira deslavada. Cortes liderou uma expedição independente de aventureiros gananciosos. O rei da Espanha nunca tinha ouvido falar de Cortes e nem dos astecas. Cortes recebeu guias, Cortes recebeu alimentos e Cortes recebeu algum auxílio militar de inimigos locais, os astecas. Então, Cortes marchou rumo à capital asteca, a grande metrópole de Tenochtitlan. Tenochtitlan. Os astecas permitiram que os forasteiros marchassem até a capital e então, respeitosamente, conduziram seu líder ao encontro do imperador Montezuma. No meio da entrevista, Cortes deu um sinal e espanhóis com armaduras de aço assassinaram os guarda-costas de Montezuma, equipados apenas com porretes de madeira e lâminas de pedra. O convidado de honra fez de seu anfitrião um prisioneiro. Cortes estava agora em uma situação muito delicada. Cortes havia capturado o imperador, mas estava cercado por dezenas de milhares de guerreiros inimigos furiosos, milhões de civis hostis e todo um continente sobre o qual ele não sabia praticamente nada. Tinha à sua disposição apenas algumas centenas de homens, e os reforços espanhóis mais próximos estavam lá em Cuba, a mais de 1,5 mil quilômetros de distância.
Cortes manteve Montezuma cativo no palácio, fazendo parecer que o rei continuava livre e no comando e que o embaixador espanhol era não mais do que um convidado. O Império Azteca era um regime político extremamente centralizado, e essa situação sem precedentes o paralisou. Montezuma continuou a se comportar como se governasse o império, e a elite azteca continuou a obedecer Montezuma, o que significava que obediência a Cortes, porque Cortes estava ali com Montezuma como se ele fosse seu escravo, né? Para que eles não fossem atacados pelos astecas. Mas, na verdade, tudo que a elite fazia, achando que era para Montezuma, era para Cortes. Tal situação se prolongou por meses, e durante os quais Cortes interrogou Montezuma e seus criados, capacitou tradutores em vários idiomas locais e enviou pequenas expedições de espanhóis em todas as direções para se familiarizar com o Império Azteca e várias tribos, povos e cidades por ele governado, que na verdade quem estava governando não era Montezuma, era Cortes, né? Tem muitas vezes que você acha que você que está governando uma relação, na verdade é outra pessoa que está governando caladinha, fingindo de boba, fingindo de sonsa, fingindo que não sabe nada, mas na verdade sabe muito mais que você não sabe de nada. A elite azteca acabou de se voltar contra Cortes e Montezuma e elegeu um novo imperador e expulsou os espanhóis de Tenochtitlan. Gente, não sei esse nome não, tá? No entanto, a essa altura, várias rachaduras haviam aparecido no edifício imperial. Cortes, o espanhol, usou o conhecimento que havia adquirido para forçar ainda mais as rachaduras e destruir o império de dentro para fora. Convenceu muitos dos súditos do império a se unirem a ele contra a elite azteca. Os súditos calcularam mal. Eles odiavam os astecas, mas não sabiam nada sobre a Espanha e nem sobre o genocídio no Caribe. Presumiram que, com a ajuda espanhola, poderiam abalar a influência asteca. A ideia de que os espanhóis assumiriam o poder jamais lhes ocorrera. Eles tinham certeza de que, se Cortes e suas poucas centenas de escudeiros causassem algum problema, poderiam ser subjugados facilmente. Os povos rebeldes eles forneceram à corte um exército de dezenas de milhares de tropas locais e com essa ajuda a corte cercou Tenochtitlan e conquistou essa cidade. Nessa época, cada vez mais soldados e cada vez mais colonizadores espanhóis começaram a chegar ao México, alguns vindos de Cuba, outros vindos da Espanha. Quando os povos locais perceberam o que estava acontecendo, era tarde demais. Um século após a chegada dos espanhóis em Veracruz, a população nativa das Américas havia escolhido 90% devido, sobretudo, a doenças desconhecidas que chegaram à América com os invasores. Havia escolhido não, gente. Havia encolhido. A população havia encolhido 90%, porque chegando aí os invasores, os espanhóis, na cidade dos astecas, vieram doenças também, né? E eles morreram. Os sobreviventes se encontravam sob o domínio de um regime racista e ganancioso que era muito pior que os dos astecas. 10 anos depois que Cortes aportou no México, Pizarro chegou à costa do Império Inca. Pizarro tinha muito menos soldados do que Cortes. A expedição de cigarro? Não, não é cigarro, é Pizarro. É muito bizarro isso, é bizarro. Mas nós estamos falando de com P, Pizarro. Então, sua expedição totalizava apenas 168 homens. Pizarro tinha apenas 168 homens, mas Pizarro se beneficiou de todo o conhecimento e de toda a experiência obtidos nas invasões anteriores. Os incas, por sua vez, não sabiam nada sobre o destino dos astecas. Pizarro plagiou Cortes. Olha, gente, plágio já vem, de décadas. E Pizarro se declarou um emissário pacífico do rei da Espanha, como Cortes tinha falado que era também. Pizarro convidou o governante inca Atahualpa para uma entrevista diplomática
Então sequestrou o Atahualpa, o diplomata dos Incas. Ele sequestrou, fez igual o outro fez, sequestrou também. Pizarro seguiu em frente conquistando o Império paralisado com a ajuda dos aliados locais. Se os súditos do Império Inca conhecessem o destino dos habitantes do México, não teriam se unido aos invasores, mas eles não sabiam. Os povos nativos da América não foram os únicos a pagar um preço alto por sua visão tacanha. Os grandes impérios da Ásia, o otomano, o Savavida, o mongol e o chinês logo ficaram sabendo que os europeus haviam descoberto algo grande, mas mostraram pouco interesse por essas descobertas e continuaram a acreditar que o mundo girava em torno da Ásia e não fizeram qualquer tentativa de competir com os europeus pelo controle da América ou das novas rotas marítimas do Atlântico e do Pacífico. Até mesmo reinos europeus pequenos, como a Escócia e a Dinamarca, enviaram algumas expedições de exploração e conquista para a América, mas nenhuma das tais expedições jamais partiu do mundo islâmico, da Índia ou da China. A primeira potência não europeia que tentou enviar uma expedição militar à América foi o Japão. Isso aconteceu em junho de 1942, quando uma expedição japonesa conquistou Kiska e Atu, duas pequenas ilhas na costa do Alasca, capturando no processo 10 soldados norte-americanos e um cachorro. Isso foi o mais perto que os japoneses chegaram do continente. É difícil argumentar que os otomanos ou os chineses estavam longe demais, o que careciam dos meios tecnológicos, econômicos ou militares necessários. Os recursos que enviaram Zheng He da China à África Oriental nos anos de 1420 deviam ser suficientes para chegar à América. Os chineses simplesmente não estavam interessados. O primeiro mapa mundi chinês a mostrar a América só foi publicado em 1602 e por um missionário europeu. Durante 300 anos, os europeus desfrutaram de supremacia indisputada na América e na Oceania, no Atlântico e no Pacífico. As únicas batalhas significativas nessas regiões foram entre potências europeias. A riqueza e os recursos acumulados pelos europeus nessas áreas acabaram por lhes permitir invadir também a Ásia e derrotar os impérios asiáticos e dividi-la a Ásia entre si. Quando otomanos, os persas, os indianos e os chineses despertaram e começaram a prestar atenção, era tarde demais. Foi no século XX que culturas não europeias adotaram uma visão verdadeiramente global. Esse foi um dos fatores cruciais que levaram ao colapso da hegemonia europeia. Assim, na Guerra de Independência da Argélia, 1954 a 1962, as guerrilhas argelinas derrotaram um exército francês que gozava de uma esmagadora vantagem numérica, tecnológica e econômica. Os argelinos prevaleceram porque foram apoiados por uma rede mundial anti-imperialismo e porque souberam mobilizar os meios de comunicação de todo o mundo a favor de sua causa, bem como a opinião pública na própria França. A derrota que o pequeno Vietnã do Norte infligiu ao colosso norte-americano se baseou em uma estratégia similar. Essas forças guerrilheiras mostraram que até mesmo as superpotências podiam ser derrotadas se uma batalha local fosse transformada em uma causa global. É interessante pensar no que teria acontecido se Montezuma tivesse sido capaz de manipular a opinião pública espanhola e obter auxílio de um dos rivais da Espanha, Portugal, a França ou o Império Otomano. Nós paramos aqui na página 306.